Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu entrevistei o grande mestre Sup no quadro do canal Xadrez Brasil Mate-Papo, que acontece toda quinta-feira às 20 horas. E na entrevista com o grande mestre Sup saiu um assunto muito interessante. O grande mestre Sup contou quando ele ainda não era grande mestre, já era um jogador forte com 2.300, mais de 2.300 de rating. Ele encarou o grande mestre Rafael Leitão num torneio em Manaus, no Zonal. E ele conta que depois dessa partida aconteceu uma coisa interessante. Ele não sabia onde é que ele errou, né? Então é muito interessante a gente ver que mesmo um jogador forte de 2.300 jogando contra um grande mestre, pode acontecer da pessoa não entender como que ela perdeu. A partir desse momento o grande mestre Sup conta que aí ele começou realmente a entender que ele tinha que estudar profundamente, se dedicar ali para os estudos, porque tinha um caminho ali a percorrer, né? Então vou fazer essa partida e depois eu vou mostrar uma outra partida do Sup contra o Leitão num outro vídeo, aonde o Sup então aí já como grande mestre vai encarar o Rafael Leitão com outro nível de entendimento de xadrez e tudo mais. Vamos dar uma olhada então nessa partida e eu ainda vou mostrar depois um outro vídeo que é uma sugestão do Sup do jogador que ele mais gosta, que é o Leonid Stein, tá bom? Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida do Luiz Paulo Sup, o nosso grande mestre Sup, que venceu o Magnus Carlsen em 2020, o campeão mundial. O Sup abre aqui a partida com o peão do rei E4 e o Rafael Leitão, grande mestre, experiente, gosta aí da defesa siciliana, faz o lance C5, Sup segue com cavalo F3, E6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6, aqui o Sup segue com cavalo C3, A6, cavalo por C6, B por C6 e aqui bispo D3 pelo Sup. D5 pelo Leitão, indo em direção aí ao centro, o Sup faz aqui o roque, protegendo o rei. Então a gente tem até aqui lances de abertura normal, tá tudo certo, bem equilibrado. O Leitão segue agora com cavalo em F6, dama E2 aqui pelo Sup, bispo em E7, B3, o Sup quer desenvolver agora o bispo de casas escuras em fianqueto. Temos roque aqui pelo Leitão, bispo B2, bispo B7, todo mundo desenvolveu aí suas peças. O Sup segue agora com cavalo em A4, um excelente lance liberando o bispo. E aqui fica segurando as casas de C5 e B6. Temos dama C7 pelo Leitão e agora E5 pelo Sup, atacando aí o cavalo. Cavalo em D7, contra-atacando aqui o peão no momento muito bem protegido, muito bem defendido. E agora C4 aqui pelo Sup. Temos D por C4, bispo por C4 e C5 pelo Leitão, abrindo a diagonal do bispo de casas claras. E a gente tem uma posição perfeitamente equilibrada. O Sup jogou muito até aqui, fez bem a abertura, o Leitão também jogou bem a abertura, tá bem equilibrado, todo mundo tem aí o par de bispos. O Sup segue agora com F4, trazendo uma proteção a mais aqui para o peão central e também já ameaçando F5, enfim, abrir um ataque na ala do rei. O Leitão segue com G6, impedindo aqui o lance F5 e agora dama G4 pelo Sup, com ideias aqui de sacrificar em E6 e começar a ter a iniciativa em algumas linhas, né? Aqui torre de A em D8 foi jogado, o sacrifício ainda não é possível, o cavalo está bem protegido e a torre agora também ameaça dominar aí a coluna D. O Sup segue com torre de A em E1, temos cavalo B6, o Leitão propõe a troca dos cavalos, cavalo por B6, dama por B6. E aqui o Sup não gosta de ficar com esse bispo desprotegido na mesma coluna da dama e segue aqui com bispo C3, ao mesmo tempo também impedindo dama em A5, ataques lá em A2. Temos bispo D5, aqui o Leitão propõe a troca do bispo mal dele, olha que legal, né? Ele tem esse bispo aqui, que no momento é uma excelente diagonal, né? Que esse bispo, mas pensando no final, esse bispo aqui ele tem muitos peões em casas claras, então aqui o Leitão faz bispo D5, propondo as trocas. O Sup agora defende com dama em E2 e aqui torre D7, o Leitão vai dobrar as torres na coluna D. Rei H1 pelo Sup, colocando rei em segurança, dama C6, pressionando o peão de G2, torre D1, no momento o G2 está bem defendido, torre D1 vai brigar pela coluna D, torre de F em D8 dobrando na coluna D e agora algumas trocas, bispo por D5, torre por D5, torre por D5, torre por D5 e a gente tem esse quase final aqui, essa posição crítica aqui, o momento crítico da partida. A gente tem o Sup
com um bispo mal aqui, que é um bispo de casas escuras e os peões aqui fixos estão em casas escuras, mas o leitão tem um bispo que também não está jogando muito. Os peões do sup de certa forma estão restringindo o bispo do leitão. A chave da posição é não deixar as pretas liberarem o bispo com C4. Aqui o sup troca mais algumas peças, faz o lance torre D1, propõe a troca de peças e depois de torre por D1, cheque, dama por D1, dama em E4 aqui pelo leitão. O ponto todo é o seguinte, se o leitão tivesse jogado C4 aqui diretamente, tá vindo dama D4 e o sup tem uma boa posição. Então o leitão primeiro, agora que começa toda a magia da partida, O leitão segue aqui sem saber, você olha para uma posição como essa, você fala assim, tá equilibrado isso daqui, todo mundo tem 6 peões, todo mundo tem uma dama aí no tabuleiro, tá equilibrado. Mas agora a gente vai ver o que o leitão ali com o seu conhecimento de grande mestre começa a fazer na posição. Primeiro dama E4, uma dama bem centralizada, atacando em F4, também dando apoio para jogar C4. E aqui fica difícil para o sup, Se ele joga dama F1, por exemplo, para segurar F4 e C4, tá vindo dama C2. Então ele libera a casa de C2 e dama C2 é um forte lance. Então aqui as brancas já começam nessa posição a falar, puxa, o que aconteceu que de repente eu tô mal? E eu tô tendo que me defender. Então agora a dama C1 defendendo o peão de F4. E agora C4, lance libertador do leitão. Agora o bispo vai entrar H3 aqui pelo sup, evitando problemas de checkmate na fileira do fundo. C por B3, A por B3 e agora bispo C5. E de repente começa a ficar difícil de achar um lance aqui pro sup. Existe uma ameaça de bispo E3, atacando a dama e atacando o peão. Aqui bispo D2 então foi jogado pelo sup para evitar ali o ataque com bispo em E3, mas agora dama D4 aqui pelo leitão. Temos rei em H2 e H5, leitão com o domínio aí da posição, melhora a posição do peão. Note que o leitão tem todos os peões nas casas claras, o que faz com que esses peões estejam imunes aos ataques do bispo do sup. E ao passo que o sup tem alguns peões em casas escuras que são alvos aí na posição. A partida seguiu com H4 aqui pelo sup, rei G7 melhorando a posição do rei, agora dama E1, dama D3 aqui pelo leitão, B4, então o peão de B3 aqui estava atacado, então B4 agora aqui pelo sup, o bispo em D4 e agora rei H1, o sup está sem lance, de repente ele está se vendo sem lance e o leitão vai para uma ideia interessante, levar o rei para o jogo, rei F8, rei H2, rei E8, G3, e agora o leitão encaixa uma sequência muito legal aqui, que é primeiro com dama em F3. O que esse lance faz? Esse lance exclama. Ele quer forçar a troca das damas. Ele quer ir para um final. Isso aqui é conhecimento de finais, Ele quer ir para um final de rei e bispo contra rei e bispo, sendo que as pretas têm todos os peões nas casas claras e as brancas têm todos os peões nas casas escuras, com bispo de casas escuras. Isso favorece as negras. E esse lance vai forçar aqui a troca de damas, porque dama F2 com cheque está vindo e não tem como evitar. Aqui o lance jogado foi dama em H1, e agora dama por H1 cheque, rei por H1, e depois de rei D7, mesmo com a mesma quantidade de material no tabuleiro, o Luiz Paulo Sup, aqui na época não era grande mestre, abandonou aí a partida, Abandonou porque não dá mais, pessoal. Esse final aqui é ganho para as negras. O peão aqui de B4 vai ser atacado. Todos os peões das brancas estão em casas escuras. O rei não vai poder se distanciar muito se não começa a cair peão. Uma possível continuação aqui seria rei G2, rei C6. Vamos tentar fazer alguma continuação aqui. Rei F3, rei B5. Aqui o leitão ia encostar nesse peão aí. Não tem mais o que fazer. G4, por exemplo. Rei C4 pode ser jogado para jogar um bispo C3. Aqui depois de F5, por exemplo, H para o G4, cheque. Rei para o G4, E por F5, cheque. Rei F4, por exemplo. Aqui dá para jogar rei D3, E as pretas têm um final melhor. Bispo C1, por exemplo, rei C2. Essa seria uma possível continuação aqui. E aí o bispo vai acabar trocando, Então depois de bispo E3, por exemplo, dá para seguir com bispo C3, o peão está caindo. E a gente tem uma posição vencedora aqui para as negras. H5, G por H5, rei por F5 seria uma possível continuação. H4 ou bispo por B4 já é um final vencedor. Então, assim, claro que daria para jogar muitos lances, mas o Luiz Paulo Sup aqui já tinha um nível muito forte de jogo. Mais de 2.300 de rating, é um nível muito forte de jogo. O leitão, então o Sup quando chegou nesse final sabia que era um final perdedor e abandonou, preferiu não jogar.
né? Sabia que aqui realmente não tinha mais condições de jogar. Por isso, depois de rei D7 aqui do leitão, o Sup aí abandonou a partida, né? Agora, o interessante, pessoal, realmente não tem como a gente saber onde o Luiz Paulo Sup perdeu, né? Então aqui a gente fica com a mesma sensação que o Sup teve. Ele saiu dali e falou, aonde foi que eu errei, né? Então isso é muito interessante da gente notar como que o xadrez tem níveis de compreensão que vão aumentando, né? E mesmo um jogador muito, muito forte 2.300, e essa partida foi importante para o Sup porque depois dessa derrota ele passou realmente a buscar esse ponto fora, né? Nossa, como assim, né? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo, né? E aí ele começou a estudar profundamente. Hoje, com a análise de engine, a gente consegue descobrir onde foi o ponto aqui que o Sup acabou ficando pior, né? E realmente foi nessa posição aqui, nesse momento crítico, o Sup faz o lance torre D1. E depois de torre D1, depois da troca, o leitão começa a entrar na posição com dama E4 e aí vai ficando realmente difícil de segurar, né? O bispo joga e aí a gente tem um bispo bom contra um bispo mau, né? No final aí trocando as damas e levando o rei é um final vencedor. Como evitar isso, né? Hoje olhando assim com o computador, assim, quem está jogando isso daqui não vai entender nunca mesmo, né? Mas aqui nessa posição, qual que é o ponto todo? Já que a gente tem o tema de bispo mau contra bispo bom, né? As pretas querem jogar C4 e tudo mais, uma possibilidade seria evitar o lance C4 com dama C4. E, além de tudo, a dama em C4 fica pressionando aqui em A6, fazendo com que a dama fique escrava protegendo o peão de A6. O peão não pode avançar porque o bispo não deixa, né? Então essa seria uma possibilidade, deixar a dama aqui em C4. Depois de, por exemplo, rei G7, levar o rei também é importante. Rei G1, H5, torre C1, por exemplo. Dama B5, propondo a troca das damas. Rei F2, levando o rei, né? E aí é o seguinte, aqui se as pretas jogam dama B7 ou dama C6, continua segurando aí na posição, joga um dama E2, fica repetindo o lance, sempre pressionando em A6 e evitando C4. Essa seria a chave da posição. Claro, mais uma vez, com a ajuda de computadores, né, e tudo mais, a gente consegue ver que é mais ou menos por aí a coisa, né? Manter a pressão em A6, evitar C4 e levar o rei. Mais ou menos os 3 pontos que segurariam aí para o Sup talvez um empate, né? E se trocasse dama aqui, D para o C4, B para o C4, também a gente tem uma posição bem equilibrada. Depois de torre D7, rei E3, torre B7, rei E4, por exemplo, o rei do Sup estaria bem colocado, né? Aqui não tem como as pretas tentarem atacar o peão de C4, o bispo está segurando as duas casas, né? O peão de A2 está segurando a entrada da torre aqui em B3, o bispo está segurando a entrada da torre na sétima. A posição é sólida, né? A posição seria sólida e, claro, teria muito jogo ainda, mas com chances aí para os dois lados, né? Então realmente foi, olha o detalhe, pessoal, olha o detalhe, né? Então você não pode jogar torre D1 porque você vai para um final de bispo mau contra bispo bom, as pretas vão conseguir jogar C4, pressionar a posição, forçar a troca de damas e levar o rei. Como é que você vai saber disso, né? Então realmente, claro, eu falo isso porque eu tenho a ajuda de computador, mas no tabuleiro ali muito provavelmente você precisa realmente ter um nível ali muito acima para poder ter uma compreensão como essa, né? Então muito legal a partida que mudou a vida do Luiz Paulo Sup, e aí no próximo vídeo eu vou fazer então o Sup já com conhecimento de grande mestre jogando contra o Rafael Leitão para a gente ver aí a diferença. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.